Olá pessoal, estou aqui conversando com vocês sobre a nossa aula 9 e 10, cujo assunto será enzimas. E o que são as enzimas? São proteínas. Toda proteína é uma enzima, o contrário não é verdade. Nem toda enzima é uma proteína. Porque para eu chamar de enzima, ela deve ter a capacidade de ser uma proteína catalisadora. E o que vem a ser catalisar uma reação? Catalisar uma reação é acelerar essa reação, sem sofrer degradação. As proteínas praticamente não se degradam. Não vamos usar aquelas palavras proibidas em biologia, né? Nunca, sempre, toda vez. Praticamente não se degradam. E o que elas fazem? Para uma reação acontecer, é necessário que exista uma energia de ativação. Essa energia de ativação é a energia necessária para que todo reagente seja convertido em produto. Quanto maior for a energia de ativação, menor será a velocidade. Vou dar um exemplo bobinho, mas você não vai esquecer. Pensa numa motocicleta velha, partida no pedal, um monte de tempo, rum, 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 e não pega. Agora pensa numa motocicleta nova, moderna, partida elétrica, rapidinho, brum, pegou. Percebeu? É como se aquele motor elétrico fosse a enzima. O que fez? Diminuiu a energia necessária para a ativação de uma determinada reação. Quanto menor a energia necessária, mais rápido esta reação acontece. Isso é o papel de uma enzima. Para uma enzima alcançar o seu máximo, chamado de ponto ótimo, eu preciso de uma certa quantidade de reagente, também chamado substrato, sobre o qual ela vai reagir. Quanto maior a concentração do substrato, maior a atividade enzimática. Porém, tudo tem um limite. Eu chego aqui neste limite, acontece o ponto de saturação. Mas, mesmo que eu tenha o substrato, se eu não tiver a enzima, sem a enzima, o que acontece? Eu jamais vou alcançar o meu ótimo. Eu vou ter uma reação muito menos intensa. Quer que eu te dê uma ordem de grandeza? 10 elevado a 6. Sem a participação de uma enzima, a reação acontece 1 milhão de vezes ou mais lentamente. Esse é o papel da enzima. Se eu já entendi o papel da enzima, das energias de ativação, eu consigo perceber aquilo que interfere. A temperatura é um dos fatores que influenciam a atividade enzimática. Como? Quando a temperatura está baixa, as enzimas ainda não alcançaram o seu ótimo. Este ponto aqui eu chamo de ponto de ótimo, no qual a velocidade é máxima. Temperaturas baixas, enzimas inativas, demoram mais para trabalhar. Vamos imaginar que eu queira guardar um leite depois de aberto na geladeira. A bactéria vai atuar sobre o leite, concorda comigo? Toda reação bioquímica é catalisada por uma enzima. As enzimas das bactérias, se estiverem dentro da geladeira, estarão inativadas. O leite aberto na geladeira estraga, mas demora muito mais do que fora da geladeira. Porque a temperatura baixa promove inativação. Ao contrário, a temperatura alta pode levar à desnaturação. Por quê? Quando eu aumento a temperatura, aumenta a energia cinética entre as moléculas, aumenta o atrito, podendo levar à perda de uma forma. E se eu perder a forma, eu perdi a função. Lembra lá do ovo frito na aula passada, do ovo cozido? O calor levou à inativação, à desnaturação. E se for muito intenso, sequer permite a renaturação. Por fim, o pH interfere. E essa variação de temperatura e de pH, não me peçam um número. A temperatura varia de organismo para organismo. Pensa numa bactéria que vive num geyser a 60 graus, pensa num peixe polar a 0 grau. Mas em média, para a maioria dos seres vivos, a partir de 50 graus centígrados começa a desnaturar. O pH também varia. Aliás, dentro do seu próprio corpo, varia desde extremamente ácido, como o pH 2 do seu estômago, a um pH alcalino, como o 8 do duodeno. Cada enzima tem o seu pH ótimo. Pode ser ácido, pode ser neutro, pode ser básico. Quando eu alcanço o pH ótimo,
eu alcanço o máximo da atividade. Um pouco antes e um pouco depois são fatores que interferem a atividade enzimática. Legal, pessoal? Dá uma olhadinha nos exercícios, já já voltamos a conversar, tá bom? Fica aí o meu abraço.